Boa noite, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vou aguardar vocês chegarem aqui nos comentários. Sejam bem-vindos para nossa live. Hoje nós vamos falar sobre o medo de empreender. Foi o tema mais votado da nossa enquete. Foi uma votação muito acirrada, né? Ganhou com 51% dos votos contra 42%. De uma live sobre mães que empreendem. Mas o medo de empreender eu percebi lá nas caixinhas que é, assim, muito comum, né? As pessoas têm muitos medos, e não só sobre empreender, mas na vida também, né? E a ideia dessa live hoje, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Se alguém tiver algum problema não estiver me ouvindo bem, me vendo bem, me avisem aqui, tá bom? Live medo de empreender, isso mesmo. Deixa eu fixar aqui. Vou colocar aqui nos comentários, gente, só um minutinho. Medo de empreender. Então, foi um assunto que eu percebi que as pessoas têm muita dificuldade com essa questão do medo. Em todas as áreas da vida, né? Não somente na área de empreendedorismo, mas como eu falo mais sobre isso aqui no perfil, então é sobre isso que nós vamos falar. Lembrando que essa live ela serve tanto para quem já empreende, para quem está começando agora, para quem não empreende ainda e pretende começar. Eu vou ter que bloquear aqui o Paulinho Louco Oficial, gente. Deixa eu só bloquear esse cidadão aqui. Vou removê-lo. Porque não dá, né? Então, assim, essa live, ela tem esse objetivo, tá, gente? De ajudar quem pretende empreender, quem já empreende, ou quem nem se interessa por empreendedorismo, mas também tem os seus medos, tem os seus receios aí na hora de colocar seus projetos em prática, sendo dentro da empresa onde você trabalha, ou sendo dentro de casa. Então, sintam-se à vontade aqui para perguntar, tá bom? Às vezes eu não consigo acompanhar os comentários em tempo real e aí no final eu acabo abrindo para perguntas. Seja bem-vinda então, Brenda, seja bem-vinda. Veio muita gente pela Thaís semana passada. Então é isso, gente, vamos começar a live, tá? Antes que vocês me perguntem, vai ficar gravada, tá bom? Vai ficar gravada aqui no meu IGTV, tá? E sintam-se à vontade para perguntar, tá bom? Então vamos lá. Live sobre o medo de empreender, né? A primeira coisa que a gente precisa... Eu sempre gosto de começar as lives fundamentando o tema, tá? Eu não gosto de jogar um assunto e deixar ele meio sem fundamento. Então vamos pensar o porquê que nós temos tanto medo. Isso, gente, no empreender no geral, não somente no empreender dos negócios. Mas o que eu percebo é que a gente tem medo de tudo, né? Nós somos uma geração medrosa, né? Por que isso? Isso é importante a gente saber esse porquê, pra gente saber o como fazer, como resolver. Se a gente não for na raiz do problema, a gente vai ficar muitas vezes indo atrás de dicas, né? Dica para perder o medo de empreender. Método infalível para você perder o medo de empreender. A gente vai ficar dando volta em livros de autoajuda, sendo vítima de um monte de picareta na internet, ou então em outros lugares, na TV, enfim. Então, a primeira coisa, fundamentar os nossos medos. O primeiro motivo que nós temos muito medo de empreender é porque nós estamos numa cultura, principalmente nas últimas gerações, uma cultura tomada pelo medo. Então nós vivemos nessa cultura. Então você conversa com as pessoas, você só vê medo. A gente pode ver isso, gente, na pandemia, né, por exemplo. Né, na pandemia as pessoas, como elas ficaram histéricas, com medo da possibilidade, por exemplo, de morrer, ou de acontecer alguma coisa, ou de ficar trancafiada em casa, ou de perder seus empregos. Claro, são coisas sérias, mas as pessoas, elas parecem que elas não refletem sobre isso no seu dia a dia. E as gerações anteriores, inclusive, quem tiver interesse depois, vai lá no Instagram da Camila Badi, tem uma live que ela fez faz alguns dias a respeito de ansiedade.
E ela fala sobre um ponto muito importante. A nossa geração, ela perdeu a continuidade dos ciclos da vida. Ela perdeu a noção dos ciclos da vida. Então a gente não reflete mais sobre a morte, a gente não reflete mais sobre o nascimento, a gente não reflete mais sobre as estações do ano, a gente não observa mais as coisas, né? E as últimas gerações, isso tem sido cada vez mais comum. Então a gente conversa, e gente, isso é de novo a velho, né? E principalmente os mais velhos. É um medo de tudo, assim, é um medo de tudo. As pessoas têm medo das coisas mais bizarras, né? Então tem gente que fala assim, nossa, filhos, por exemplo, né? Nossa, mas que medo, nossa, como você é corajosa. Nossa, parece que você tá tendo uma bomba relógio, não é uma criança, é uma bomba relógio que vai estourar a qualquer momento, entendeu? A mesma coisa, sei lá, a pessoa às vezes ela decide trabalhar um pouco mais do que a média, né? Nossa, mas assim, você não tem finais de semana? Nossa, você trabalha nos feriados? Nossa, tipo, as pessoas têm medo de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. E a gente vive rodeado disso. Sem contar que a gente vive rodeado também em histórias trágicas. Isso daí eu já percebi que é uma coisa muito peculiar dos brasileiros. A gente vive, assim, a gente só tem história de fracasso ao nosso redor. Então a mocinha vai casar, ela ouve falar mal de casamento, ela tá grávida, ela ouve falar, não, porque você não viu ainda, porque o negócio vai piorar. Você tá feliz agora, grávida, mas você vai ver quando o bebê nascer. Aí o bebê nasce, aí a mocinha a mãe tá lá com o seu bebezinho, aí vem aquela tia, ó, essa fase é a fase boa, porque a fase ruim está por vir, né? Ah, nossa, o casal tá recém-casado, tá feliz, aí vem lá uma tia amargurada e fala, não, minha filha, porque isso aí é o começo, depois você vai ver o inferno que vai virar a sua vida. A mesma coisa empreender, né? A pessoa tá lá, o jovenzinho lá, fez faculdade, começou a querer empreender, aí chega pra aquela tia, melhorou, gente, o áudio? Vi que tá meio abafado o áudio. Chega pra aquela tia e fala assim, então eu tô pensando em abrir uma loja na internet. Nossa, mas você ouviu falar do vizinho do meu primo? Ele abriu uma loja na internet, só que ele foi preso. Porque assim, ele foi preso porque ele não pagou imposto. Porque nesse país, ninguém ganha dinheiro sem trapacear alguém. O áudio tá abafado, gente? Melhorou? Melhorou? Beleza. Porque nesse país, ninguém ganha dinheiro sem trapacear alguém. Então, você viu fulano? A pessoa fala assim, não, porque eu tô pensando aqui em trabalhar na internet, sabe? Não, você viu aquela sua prima, começou a ganhar dinheiro na internet, não fala mais com ninguém, esqueceu dos pobres, né? Sempre tem uma história, sempre. Gente, assim, começa a fazer qualquer coisa que não vá na correnteza. Sempre você vai ouvir um balde de água fria, sempre. Sempre. Ou um sorrisinho amarelo, um comentáriozinho engraçadinho, sempre. Até uma simples conversa, gente. É muito comum a gente não ter com quem conversar sério. Porque ou as pessoas elas estão sempre parecendo, né, meio uma coisa meio... Parece uns macaquinhos, assim, né? Tipo, estão sempre... Ou você tem que lidar com... Tudo é piada, tudo é engraçado, né? Ninguém fala sério, né? E é difícil manter relações de amizade verdadeiras quando as pessoas estão sempre nessa zoeira, nessa zoeiragem, né? Não tô dizendo aqui que a gente precisa ser, nossa, sério o tempo todo, que a gente não possa zoar com os nossos amigos, não é isso. Mas é porque a gente vive numa sociedade onde as pessoas são assim, né? Tudo é um meme. As pessoas parecem que elas viraram memes, né? Então, por que eu quero dizer isso, né? A gente tem às vezes medo de empreender por causa disso. Porque a gente cresce rodeado de histórias ruins na escola, não se incentiva de forma alguma. Então a gente ouve o professor de história falando que o empresário é mau, que o empresário rouba as pessoas, que o empresário ele destrói o Brasil e não sei o que. Aí vem o professor de sociologia, fala que o empresário ele é a causa de todos os males. Então a gente vive ouvindo isso desde pequenos.
Então a gente tá, e assim, e isso em algumas sociedades, isso é muito forte. E também é importante a gente observar, principalmente pra gente que não tem uma cultura empreendedora na família, né? Às vezes a pessoa que já vem de uma família de empreendedores enfrente outros obstáculos. Então, talvez a família tente colocar as experiências ruins que eles tiveram sobre os seus ombros, ou então queira que você siga uma carreira que você não quer. Então também pode acontecer. Mas o principal que mais acontece hoje é essa questão das nossas últimas gerações, a gente ter uma cultura familiar, uma cultura social, onde as pessoas elas menosprezam qualquer tipo de esforço, qualquer tipo de mérito. Isso que eu não sou uma pessoa que sou, nossa, acho que tudo é meritocracia, eu não acho. Eu acho que muita coisa a gente acaba tendo sorte na vida, eu acho. Sabe, ou um é mais bonito, outra família tem mais dinheiro, outro, às vezes, tem um networking melhor, é colocado diante de alguém influente. Então, assim, eu não acho que tudo é meritocracia, tá, gente? Mas eu também não acho que as coisas precisam ser assim, nasci numa família assim, vou morrer na família assado. Não, eu acho que a gente também tem que tomar as rédeas da nossa história, né? É isso que Deus espera de nós. E aí também tem um outro ponto que nos traz também para esses medos. O tal do mito da estabilidade, que é o sonho da geração anterior. Então a geração anterior, muitas vezes, eles vieram, né, de muitas instabilidades políticas, econômicas, enfim. Eles vieram assim de uma montanha russa de instabilidades. E aí se colocou assim como ideal da vida a estabilidade. Então, a questão do concurso público, a questão do emprego, né, dos sonhos, aquele emprego que você tem que defender com unhas e dentes, né, até o fim. E não tem nada de errado em você querer uma estabilidade, né? O que acontece aqui é que algumas pessoas, elas gostariam de empreender, só que elas têm medo de perder essa estabilidade. Agora, se a pessoa está confortável nessa zona de conforto, vamos dizer assim, que a estabilidade traz, porque traz, né? Isso não é ruim. Para algumas pessoas vai ser bom, né? Mas às vezes a pessoa ela quer empreender, ela gostaria de empreender, mas ela não consegue por conta desse medo. E a estabilidade, ela por mais que exista, eu concordo plenamente que existe mais estabilidade na vida financeira, por exemplo, de um concursado público do que de um empreendedor. Né? Isso aí é uma coisa assim inegável. Porém, a estabilidade completa, perfeita, não existe. E para a maioria não vai existir. Então, muitas vezes a pessoa se submete, às vezes, a um trabalho, né? Seja concursado, público, ou seja, CLT, ela se submete, às vezes, a um trabalho que paga pouco, porque nem todo concurso público é um concurso de juiz, de diplomata, né? Nem todo concurso público vai te pagar lá 20, 30 mil reais por mês. Então, às vezes a pessoa ela tá lá totalmente insatisfeita com aquilo, com um salário muito pequeno, que às vezes mal paga as contas. Às vezes muitas mulheres estão lá com seu salário pequenininho, né? Às vezes mal paga a creche da criança, que ela precisa deixar o filho, mais uma diarista para limpar a casa. No final não sobra quase nada para ela, mas ela está lá pela estabilidade, né? Quando, às vezes, uma professora, por exemplo, né? Ela ganha lá seus 3 mil reais. Se ela fosse para a internet ensinar aquilo que ela sabe, ela teria menos estabilidade, né? Ela estaria com uma vida mais instável. Porém, a possibilidade de ganho que ela teria é muito maior. É muito maior. Ela poderia ter uma vida muito mais confortável e, no fim das contas, ela poderia ter uma vida até mais estável financeiramente. Ter uma boa reserva de emergência, ter um bom plano de previdência privada, um bom seguro de vida, oferecer o melhor para os filhos dela, enfim, coisas que o dinheiro pode proporcionar. Então, muitas vezes a gente acha que a gente tem uma estabilidade porque a gente está acostumado, né, com essa ideia, né, de que, nossa, realmente empreender num primeiro momento vai te trazer mais incertezas, isso é fato. Mas se a gente enxergar no longo prazo, talvez a gente nem estava tão instável assim. Eu vejo por mim, assim, não que eu seja referência da realidade, não é isso, gente. Mas quando eu comecei a empreender, eu tinha um emprego
E eu era muito reconhecida no meu trabalho. A dona da empresa que eu trabalhava gostava muito do meu trabalho. Eu estava estável ali. Eu não acho que eu seria demitida. Não acho. Eu acho que se eu tivesse continuado lá, eu teria até crescido de cargo, teria ganhado mais, né? Enfim. Não ganhava bem na época, não ganhava. Hoje eu ganho muito melhor, graças a Deus. Mas, enfim, eu estava estável. Porém, no longo prazo, né? Olhando daqui a 10 anos, que nem eu pensava, eu quero casar, eu quero ter filhos, essa estabilidade, ela estaria colocada em prova, né? Ela seria colocada à prova. Porque eu iria ter filhos, aí eu ia me tornar um problema, porque o mercado, toda mulher sabe, e assim, não adianta querer lutar contra o sistema, não adianta querer fazer protesto, querer implantar novas leis. Gente, esse é o sistema. Não vai mudar. A gente tem que mudar as regras da nossa vida. As regras do jogo na nossa casa. Porque o sistema em si é aquilo e acabou. Não tem, assim, eu me coloco no lugar do empresário e eu me coloco no lugar da mulher. Então a gente sabe que essa é a situação da mulher no mercado de trabalho. Então, esse mito da estabilidade. Aí também existem outros pontos que são importantes a gente pensar sobre o porquê desses medos. Falta de capacidade técnica e domínio prático. Infelizmente, a gente passa anos na faculdade, anos no curso técnico. A gente passa um tempão estudando, entre aspas, né? Que a gente sabe que muitas vezes nem isso a gente faz na faculdade. Pra sair de lá sem saber fazer nada, né? A gente sai de lá, assim, perdidão, né? Com um monte de ideias desconexas na cabeça. E se esse é o seu caso, vai lá na minha live da semana passada. Falei sobre isso. Então a gente sai, assim, sem domínio prático de nada. E é por isso que vem o medo. Porque quando a gente não domina as ferramentas básicas, vem o medo mesmo. Eu vou contar uma história pra vocês. Quando eu tinha 18 anos... eu inventei de empreender. Eu saí de um trabalho que eu tinha um colega meu da faculdade que gostava muito dessa coisa de empreender, ele era muito entusiasta dessa coisa de startup. E ele falou pra mim assim, Ana, vamos empreender junto, né? E eu falei, tá bom, vamos, né? Aí pegamos os nossos primeiros clientes. Só que eu não tinha domínio técnico, eram clientes de design gráfico. Eu não tinha domínio técnico nenhum. Eu não sabia mexer no Photoshop, eu mexia no Corel, mas assim, era para aquela realidade que eu trabalhava antes, que era uma escola de inglês, então eu fazia umas coisas para os alunos, fazia o mural das datas comemorativas, mas era para aquela realidade. Eu era, tipo, se mudasse assim um pouquinho, assim, o que era para fazer, eu não sabia fazer, porque eu não tinha domínio prático. Aí o que aconteceu? A gente fechou esses trabalhos, a gente entregou do nosso jeito. Ainda bem que a gente não cobrou grande coisa, né, também desses clientes. Eram cartõezinhos de visita e tal. E aí eu penava, né, pra fazer aquilo, assim. Eram horas de trabalho, assim, vídeos no YouTube, vídeo mais vídeo. Até que a gente entregou esses trabalhos e eu falei assim, gente, sem condições. Eu pensei, não tem condições de eu empreender desse jeito. Né? Eu falei assim, eu não tenho domínio, eu não sei fazer, né? Eu não sou designer, né? Eu sou, assim, uma fuçadora de internet, é isso que eu sou. E aí eu tive que ter humildade para reconhecer. E aí eu lembro que na época, conversando com o meu pai chegou para mim e falou assim, filha, por que você não faz um curso no Senac, né, de design gráfico? Aproveita que você tá sem trabalhar esse tempo e faz um curso de design, né, um curso livre, e faz esse curso. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu tava fazendo faculdade na época, tinha um dinheirinho ali pra aguentar uns 6 meses sem trabalhar, né, não tinha grandes gastos, né, tinha 18 anos, acho que tinha 19 já nessa época. E aí eu fui fazer um curso no Senac, né? Fiz lá meu curso, aprendi a mexer nas ferramentas, montei meu portfólio, terminei o curso. O que eu fiz? Fui procurar emprego, não fui nem empreender. Eu falei, não, eu tenho que arrumar um emprego, porque lá eu vou colocar em prática o que tá nesse curso. Então, assim, às vezes a gente dá um passo para trás, muitas vezes, mas para que a gente tenha esse domínio prático. Então, a gente tem que, às vezes, fazer isso, né? Muitas vezes. Então, fui lá, arrumei um emprego, fiquei nesse emprego. Gente, muito do que eu sei,
Muito do que eu apliquei na minha empresa, eu aprendi lá. Foi uma agência de publicidade e assessoria de imprensa. E muito do que eu sei, eu aprendi lá, né? Aí coloquei em prática, tal, fiquei trabalhando lá, fiquei boa naquilo, né? Com condições de atender clientes, atendia lá várias contas. Depois eu fui empreender. Então, essa questão do domínio prático, e assim, você não precisa arrumar um emprego, né, pra fazer isso, você não precisa, sei lá, passar 6 meses estudando, que nem eu fiz isso porque eu podia naquela época, né, eu tinha 19 anos. Mas você não pode fazer isso, mas o que você vai fazer? Você vai comprar um curso na internet, eu quero fazer copy, vou trabalhar com copy. Né, tem uma moça que tem sempre me perguntado aqui na caixinha sobre copy, eu não sei se ela tá me ouvindo aqui, mas sempre tem me perguntado essa questão de copy. Isso serve para outras áreas também. Então, o que você vai fazer? Você vai lá no Novo Mercado, você vai, sei lá, na Rock Content, por exemplo, que eles estão, acho que com um curso aberto lá de formação para social media, né? Você vai, sei lá, no curso do Sobral, para quem quer ser gestor de tráfego, Thiago Tesman, para quem quer trabalhar com Google Ads. Enfim, gente, vocês vão atrás de curso. E aí a maioria aqui não tem 18, 19 anos, que nem eu tinha, então o que você vai fazer? Você vai trabalhar depois do trabalho, então você vai trabalhar durante o dia, vai cuidar da sua casa, você vai fazer seu trabalho CLT, e à noite você vai estudar, antes de empreender. Vocês vão começar a ver que esses medos vão começar a sair, porque você vai ganhando domínio técnico, você vai ganhando domínio prático das coisas, né? Você vai estudando, você vai se colocando dentro do mercado, você vai se aperfeiçoando, você vai seguindo outros profissionais, vai entrando em grupos, né? Então você vai começar já a conhecer. Você não precisa entrar nesse mundo de empreendedorismo. Isso se incentiva muito, né, no nosso meio, infelizmente, né, que você faça as coisas meio atropeladas, né, meio sem pensar. Porque assim, nossa, comece a empreender em 7 dias, né? Às vezes não, às vezes você vai precisar fazer um plano de 1 ano, por exemplo, né? E não tem problema, né? Não tem problema. O importante é que você não pare, que você vá todos os dias em direção, né, àquele objetivo, que é começar a empreender. Então, ter esse domínio prático é importante. Muitas vezes o medo vem disso. Esses dias também uma moça perguntou na caixinha, e aí eu queria discorrer um pouquinho sobre isso. Ela falou assim, nossa, eu tenho muito medo porque eu quero ser copy e eu não conheço o assunto, nunca trabalhei com isso. Não conheço nada de copy, isso me dá medo na hora de empreender. Mas é claro, gente, não tem como a gente conhecer uma coisa que a gente nunca estudou, uma coisa que a gente nunca viu. É a mesma coisa alguém perguntar assim, gente, eu não posso sentir medo porque, assim, eu não conheço, sei lá, sobre odontologia, por exemplo. Gente, eu nunca estudei nada de odontologia. Assim, eu não tenho nenhum motivo para ter medo, né? Porque, assim, eu nunca estudei a respeito do assunto, né? Então, a gente tem que ter medo daquilo que está no nosso controle. Então, ela, no caso dela, ela quer conhecer copy. Então, assim, ela já tem que entender que o seguinte, ela não sabe do assunto, ela nunca se debruçou sobre aquele assunto para estudar, ela nunca fez um curso. Não é esperado que ela conheça nada a respeito da profissão. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Ela agora precisa começar. Então, não coloquem medos onde isso não existe, né? Essa questão de você achar que você vai nascer sabendo tudo. A gente não nasce sabendo tudo. E aí, um outro ponto, que é o último aqui a respeito dos motivos, né? Que nós temos tanto medo de empreender, é porque a gente tem uma visão meio aumentada das coisas, uma visão meio histérica das coisas. A gente acha que o mundo vai acabar se a gente errar, que o mundo vai acabar se a gente aparecer nos stories e cometer uma gafe, que o mundo vai acabar se a gente colocar um erro de português lá num story, que o mundo vai acabar se eu perder dinheiro. Sabe, gente, assim, eu sei que dinheiro não nasce em árvore, eu sei que o dinheiro é muito suado, mas às vezes, gente, é só dinheiro. Tipo, nossa, eu fiz um anúncio no Facebook, eu perdi R$100. Gente, a gente tem que pensar assim, ó, o perder dinheiro, muitas vezes é o aprendizado. O Ícaro fala disso. Eu já vi o Ícaro falando uma vez assim, olha, os primeiros lançamentos,
Se você conseguir pagar a equipe, né? Se conseguir pagar a equipe, se conseguir pagar seus custos, tá ótimo. Você tá pagando, saindo no 0 a 0 para você aprender. Se você fizer, ótimo. No primeiro lançamento da Soninho, ao longo do tempo, a gente fez 6 dígitos, né? No primeiro lançamento. Mas nem sempre é assim. Já teve vezes que a gente fez lançamento que a gente achou assim uma porcaria, né? E a gente foi melhorando. É que a gente trabalha com perpétuo. Perpétuo é diferente, né? De ler no lançamento fechado. A maioria do pessoal faz lançamento fechado, né? Com data de início, fechando o carrinho. O nosso é perpétuo. A gente vai melhorando ao longo do tempo. Mas, gente, isso serve pra qualquer coisa na vida, né? Assim, o mundo não vai acabar. A gente tem uma visão muito assim, nossa, tipo, se eu perder dinheiro, é quando você vai ver, tipo, a pessoa tá investindo. Gente, não tô menosprezando, gente, que eu sei o quanto é duro, eu sei. Quando eu comecei, gente, eu comecei com a minha rescisão da empresa. Eu comecei com isso, eu não tinha nem... E eu não recomendo que ninguém faça isso, tá? Eu fiz isso porque eu morava com os meus pais, eu não tinha conta pra pagar, assim, grandes contas. Eu tinha que pagar o cartão de crédito, era isso que eu tinha que pagar quando eu comecei. Então, eu não recomendo. Eu tinha 22 anos, não tinha grandes responsabilidades. É diferente de uma mãe de família e de um pai de família, tá bom? Eu não recomendo que ninguém faça isso. Mas, no começo, muitas vezes, a gente meio que assim, perde uns dinheiro mesmo. A gente investe em umas coisas assim que não dá retorno. É normal, gente. É o custo do aprendizado. Eu lembro que no começo, o que eu fiz? Eu peguei uma boa parte do meu dinheiro e investi no anúncio de revista. Investi numa feira que não me trouxe retorno. Foram umas coisas assim. Depois eu percebi assim, não, gente, eu trabalho com internet, tem que investir na internet. É isso que eu faço com meus clientes, né? Eu vou ficar gastando dinheiro com revista, com feira, que ninguém vê, né? Mas no começo eu achava, não, eu vou fazer isso que vai chamar a atenção dos empresários da região, tipo uns negócios assim. E assim, eu não me arrependo, por quê? E assim, não foi uma coisa assim absurda, sabe? É claro, a gente não vai dar um passo maior que a perna, sabe? A gente não vai dar o passo maior que a perna, não vai fazer grandes investimentos, mas o pequeno empresário ele não começa com grandes investimentos. A gente não vai começar, até o Ícaro conta de... Isso aí foi um grande investimento, inclusive. O Ícaro de Carvalho lá do Novo Mercado, ele fala que quando ele começou, ele pegou, acho que foi, não sei se foi 60 mil reais, ele deu tudo numa matéria do Valor Econômico, pra aparecer lá no banner principal, e não vendeu nada, ele perdeu esse dinheiro assim em 24 horas. E é isso, gente. Não é o fim do mundo. Não é assim uma coisa que você... Claro, você pode até chorar, né? Porque a gente faz umas burradas mesmo, a gente chora. Mas é aquela coisa, a gente perdeu. Fazer o quê? Quem trabalha aqui com a parte de produção, às vezes tem um erro lá na produção, você perde um monte de material, um monte de matéria-prima, um monte de recurso, um monte de hora gasta de trabalho. E é isso, gente, assim, não aumentem as coisas, sabe? Não aumentem, nossa, e se acontecer isso, ó, nossa, que horror, não, gente, calma, perder dinheiro. No meu primeiro ano, eu sempre conto essa história aqui, eu levei um calote, que assim, me quebrou. Além de levar o calote, eu envolvi um monte de gente no meio, tive que pagar gente, era um projeto grande e tal, grande naquela época pra mim, né? Levei um calote, beleza. Aí o que aconteceu, né? Fiquei com umas dívidas. O que eu fui fazer? Eu falei assim, ó... Eu cheguei lá no gerente do banco e falei, ó... Levei um calote, eu não tava esperando. Nesse meio de tempo fiquei doente. Tive que gastar com consulta médica, remédio, não sei o quê. Assim, eu falei pra ele... Eu vou ter que renegociar isso aqui, entendeu? Falei assim, não, eu não vou fazer tempestade com gota d'água. Eu vou continuar trabalhando. Uma hora isso vai acabar, né? Eu falei, uma hora isso vai acabar. E aí foi o que eu fiz, renegociei a dívida, renegociei lá o cartão de crédito lá que eu tinha me enrolado, fui lá no gerente, falei pra ele, gente, foi questão assim de uns 4, 5 meses, eu trabalhei dobrado, gente, trabalhei, prospectei, fui atrás, consegui novos clientes, em 4 meses eu juntei todo o dinheiro de pagar aquele cartão de crédito, falei pra ele, olha, eu tenho dinheiro pra negociar, você aceita e você fecha essa conta pra mim? Fecha esse cartão? Ele aceitou, foi lá, fechei, pronto. Imagina se eu tivesse me desesperado, né? Nossa, eu sou a pior pessoa do mundo porque eu deixei atrasar o cartão de crédito. Não, gente, assim, ninguém quer passar por isso, né? Ninguém quer passar por isso. Eu sei o quanto é ruim e eu imagino que seja muito pior para quem tem família para sustentar. E por isso, quem tem família para sustentar, eu nunca vocês vão me ver aqui incentivando que se empreenda de forma irresponsável, tá bom? Mas a gente não pode aumentar tudo.
A gente não pode fazer de um probleminha um problemão, né? E nós temos essa mania, né? Com tudo, né? É igual a história que eu falei na live passada, né? Como sobreviver aos saltos de desenvolvimento, né? Como sobreviver. Gente, assim, isso é comum na nossa geração, sabe? A gente aumenta o sofrimento, né? E o empreendedor também tem isso, né? O empreendedor sempre tem que contar uma história triste, né? Sempre tem que contar uma história de superação. Sempre tem que mostrar o quanto ele é sofrido. Gente, não tem necessidade disso, tá? Não tem necessidade disso. Isso vira um vício na nossa vida pra tudo. A gente sempre tem que fazer o papel do coitado, sempre tem que fazer o papel do coitadinho, do injustiçado, né? Que tudo pra mim é muito difícil, muito custoso. Gente, isso não é virtude. Pelo contrário, né? Nosso Senhor disse mesmo, né? Quando a gente estivesse fazendo jejum, que a gente lavasse nossa cabeça, né? E não demonstrasse para as outras pessoas que nós estamos fazendo jejum, né? Isso é uma virtude que a gente tem que aprender a incluir na nossa vida, né? Ah, tô com um dia difícil, põe uma maquiagem. Ah, não dormi bem à noite, né? Não dormi bem à noite, né? Põe uma maquiagem, arruma o cabelo, reza uma Ave Maria e vai em frente, né? É isso, gente, é isso, assim. Então, não tem uma visão aumentada das coisas. Sobre essa questão do medo, agora uma ferramenta importante, né? E a Inês tá aqui, eu aprendi com o pai dela. Ela deve saber muito melhor do que eu explicar sobre isso, mas a gente dar nomes... Pra quem não sabe, a Inês é filha do professor Olavo de Carvalho, gente, olha que honra. O professor Olavo falava muito disso. Dar nomes aos nossos sentimentos. Às vezes a gente chama, né, de medo qualquer coisa que vem à nossa mente. Porque a gente não reflete a respeito disso. A gente não reflete a respeito das coisas. Então, a gente acaba, muitas vezes, chamando tudo de medo, né? Tudo de um nome só, né? E a gente, às vezes, não sabe nem o que a gente está sentindo. Isso é muito importante. Esse exercício de dar nome aos nossos sentimentos, dar nome às coisas, é extremamente importante. Então, muitas vezes, Isso, dar nome aos movimentos interiores. Isso mesmo. A Inês tem um projeto maravilhoso, gente. Depois vão lá no Instagram dela. É Curadoria de Vida, né, Inês? Eu acredito que você esteja falando desse projeto. Mas, enfim, a Inês é maravilhosa, gente. Sigam a Inês. Eles vão estar bebendo água da fonte. Essa questão de vocês darem nomes a esses movimentos interiores, muitas vezes vão nos libertar, né, de uma neurose, né? Ah, vai fazer a oficina de escrita também, legal. Muito bom, Inês. Então, assim, você se livrar desses pesos que a gente carrega, que às vezes vira neurose, vira um monte de coisas, ansiedade, até depressão, né? Porque a gente não dá nome às coisas. Quando eu descobri isso foi libertador pra mim. Porque eu tinha vários medos, quando na verdade eram outras coisas. Então, algumas coisas que a gente chama de medo, e que às vezes não é medo. Preguiça. Então, às vezes, a gente só de pensar no tampo, que abrir um CNPJ, nossa, tipo, meu Deus. Aí que você começa, né? Aí o seu subconsciente já começa a sabotar, né? Ah, não, mas aí vai estar mó trabalho. E pra fechar depois? E se não der certo? Né? No Brasil, aí você vê lá umas estatísticas, você joga lá CNPJ lá no Google, aí aparece uma estatística que não sei quantos por cento das empresas fecham até os 5º ano. Aí fala, nossa, mas e se não der certo? Como que eu vou fechar isso? Aí você começa a ver, aí você lembra daquela sua tia que falou que não conseguiu fechar o CNPJ, ficou com um monte de dívida lá na Receita Federal e não sei o que, blá, 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 blá. Aí você começa a lembrar disso. Aí você fala, não, mas eu tenho medo de empreender. Não, na verdade você tá com preguiça de começar. Muitas vezes é isso. Não, e assim, gente, é um exercício assim que a gente tem que ter muita humildade pra admitir. Muita humildade pra admitir. Porque a gente não quer ser chamado de preguiçoso. A gente não quer admitir que a gente é preguiçoso. Mas a gente é muitas vezes. Então, às vezes, não é medo, é preguiça. Preguiça de saber que vai ter que trabalhar depois do trabalho, né? Nossa, mas eu trabalho tanto. Aí eu lembro, né, que eu vou ter que pegar as minhas noites, né, pra trabalhar. Nossa, depois que as crianças, né, torraram meu juízo aqui em casa, né, comeram meus miolos com farinha o dia todo, aí eu vou ter que trabalhar ainda, vou ter que lidar com o cliente, vou ter que fazer não sei o quê, nossa, mas que coisa, né?
Então, às vezes, é preguiça, né? Então, a gente começa a justificar as coisas e a gente chama de medo. Incapacidade, medo de julgamento. Então, às vezes, o seu medo de julgamento nada mais é que uma carência afetiva. A gente chama de medo, né? Nossa, eu tenho medo de empreender, né? Não sei o quê. Mas, na verdade, a gente tá com medo que as pessoas vão dizer. Medo de se expor, medo de ser chamada de blogueirinha. Medo daquela sua tia velha chegar e falar pra você assim: nossa, mas você fez aquela faculdade de não sei o quê e você tá agora vendendo no Instagram? Nossa, tipo, você tem medo dessas coisas, gente. E são coisas extremamente insignificantes. Insignificantes na nossa vida. Coisas que no fim de tudo não valem nada, né? Eu falei disso na live passada. A gente tem que escolher quem a gente escolhe. Escolher quem a gente escolhe é ótimo, né? Escolher quem a gente vai dar ouvidos. Né? Então, aquele seu tio, né, que nunca deu certo em nada, não para em emprego, a família toda zoada. Gente, não tem que dar ouvido pra esse povo. Aquele seu primo encostado, não tem que dar ouvido, gente. Sim, veio com uma conversinha, uma piadinha, já muda de história, sabe? Faz uma cara de alface, sabe? Então, assim, deem nome, né? Deem nome. Medo de falhar, muitas vezes. Então, a gente tem medo, a gente aumenta as coisas, que eu tava falando pra vocês. O imediatismo, então, às vezes você é muito ansioso, você quer tudo pra ontem, você não quer plantar e esperar colher, né? Você quer já e colher. Né? Então você é uma pessoa que é imediatista, por exemplo. Aí você fala que você tem medo, mas não é medo, é imediatismo. É imediatismo. Não é medo. Então a gente tem que aprender, né, a dar nomes, tá? Dar nomes a esses medos. Pensar o porquê disso. Por que eu tô com medo disso? Né? Isso é muito importante da gente fazer, tá? Da gente dar nomes pra gente poder superar esses medos. E aí agora, falando sobre como superar, né? Como superar esses medos. Então, primeiro, a gente vai adquirir habilidades reais. Se você é o tipo de pessoa que não sabe fazer nada, né? Nada, tipo, só faz assim, sei lá, aquela função estrita do seu trabalho, aquela função assim, assim que se aquela empresa for embora, ninguém mais se beneficia do seu conhecimento. Se dentro de casa também você não consegue fazer nada, se te jogar numa casa sozinha ou sozinho, né, você não frita um ovo porque você não sabe, está na hora de começar a adquirir habilidades reais, tá? Isso vai te trazer força, isso vai te trazer confiança. Muitas vezes isso acontece muito com jovem, com adolescente, né? Isso é uma coisa que eu não quero que os meus filhos passem, né? Que eles cheguem na idade adulta como tontos, como idiotas, sabe? Que não conseguem se virar. E essa é a realidade. Gente, desculpa, às vezes eu falo, às vezes parece que eu tô brava, mas eu não tô brava não, tá, gente? Então, às vezes, esses jovens, eles passam toda a idade mais importante da vida, mais importante não, mas a flor da idade, a idade que eles têm mais disposição, a idade que eles têm mais energia, ao invés de aprender a adquirir habilidades, eles passam assim, moscando. É no TikTok, tipo fazendo vários nadas, né? É no celular, no joguinho, é só bobeira, entendeu? Então, assim, porque muitas vezes... E por que eles são inseguros, né? Observa os jovens em geral, né? Adolescentes. Por que eles são inseguros? Isso serve pra gente também. Porque eles não têm habilidade. Eles não têm. Se a mãe largar dentro de casa e falar assim, se vira por um mês, tem comida na geladeira e no armário, eles não se viram. Eles não se viram. Né? Eles não se viram. Então a casa vira uma sujeira, né? Não sabe se cuidar, não sabe lavar uma roupa, não sabe limpar uma casa, não sabe cozinhar. E aí, gente, é por isso que vai ser inseguro mesmo. Não tem como, o Dr. Ítalo fala disso, né? Não tem como ter autoestima se você não tem o que estimar, né? Como que eu vou ter uma autoestima se eu não tenho o que estimar? E é exatamente isso. Né? Você assim, para você poder ter segurança, você precisa ter uma base, né? Uma base.
Então, primeiro a gente adquirir habilidades reais, criar esse exercício. Então, você, eu não tenho tal habilidade, então eu vou adquirir essa habilidade para eu conseguir me tornar cada vez mais senhora de si, senhor de si, né? No sentido não de ser autossuficiente, não é isso, mas de você tomar as rédeas da sua vida. Tem pessoas que têm filhos e não tomam as rédeas da própria vida, né? Pessoas que já deveriam ser adultas no sentido da sua idade. Quantos meninões e meninonas de 30 anos nós vemos por aí, né? Então, habilidades reais. Cozinhar. Todo adulto tem que saber cozinhar. Todo adulto. Não tem um adulto assim que você vai falar assim, não, esse aqui é muito rico, muito abastado. Não, gente, todo adulto tem que saber cozinhar, né? Porque ele vai precisar cozinhar? Não necessariamente, pode ser que ele não precise cozinhar, né? Porque ele tem alguém que faça em casa, ou porque ele tem alguma empregada, ou porque ele só coma fora, não importa, mas ele tem que saber. Isso vai te trazer força interior, inclusive, né? Escrever bem. Então, assim, saber se comunicar. Eu vejo gente, às vezes, que inventa de empreender e não consegue mandar uma mensagem de WhatsApp que seja legível. Escreve tudo abreviado, tudo cheio de emoji, sabe? Manda e-mail desse jeito. Gente, não dá pra você... E aí depois a pessoa fala, porque assim, ninguém quer me contratar, não tem oportunidades no mercado. Eu lembro que eu tinha uma moça que trabalhou comigo, isso aí é sobre um outro assunto, é sobre escrever bem, até que ela escrevia bem. Mas ela trabalhou comigo há muito tempo atrás. Ela vivia fazendo post sobre o preconceito sobre a mulher no mercado digital. Que não tem mulher, o mercado digital não é representado por mulheres, que nós sofremos preconceito e não sei o que, blá 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 blá. Até um dia ela veio me perguntar se eu já tinha sofrido preconceito por ser mulher. Eu falei, não, nunca sofri, nunca percebi nada. Sim, pra mim não faz diferença nenhuma. No mercado digital não vejo nenhuma diferença. Aí um dia eu levei essa moça pra uma reunião. Eu chamei pra ir numa reunião comigo visitar um cliente. Essa fulana me aparece de bermuda, reunião com o cliente, e com cabelo que parecia que não via um pente há séculos, assim. Toda desgrenhada. Aí eu falo, tá bom, é o preconceito contra a mulher. Não, gente, não é preconceito contra a mulher. É que você não teve a habilidade de se portar bem em público, que também é uma habilidade importante. Né? Saber se portar, saber falar, não ser inconveniente. Tem gente que é muito inconveniente, sabe? Vem com piadinha, nem conhece a pessoa, sabe? Nem conhece a pessoa, já vem com uma gracinha, uma piadinha, uma pergunta, às vezes, que não é inconveniente, né? Então, esse saber se portar em público é muito importante nas relações de negócio. Saber conversar, saber manter uma boa conversa. Isso também, gente, é uma coisa importante, né? Ter habilidades além do mundo dos negócios. Tem gente que às vezes fica aquele linguajar técnico que só quem é da área conhece. Isso é muito comum entre designers, advogados, engenheiros. Tem muitos profissionais, pessoal das finanças, que a pessoa fica com aquele linguajar que só aquele pessoal, aqueles seus colegas entendem. Só que quando a gente é empreendedor, nós temos o dever de dominar outras áreas também, ter outros repertórios de assuntos e não ficar somente nessa parte técnica do seu negócio. Então, por exemplo, muitos designers gráficos não conseguem se posicionar bem no mercado porque eles fazem conteúdo para outros designers. Então, você entra lá no Instagram do cara, ao invés do cara estar falando sobre como posicionar bem sua marca para você alavancar seus negócios, né? Porque ele tem que fazer conteúdo, parece óbvio, mas não é. Para outros empresários, são os caras que vão contratá-los, é o público-alvo deles. Aí o que o cara faz? Ele começa a fazer conteúdo para atrair outros designers. Aí ele começa a falar sobre teorias do design, sobre paleta de cores, sobre pantones, sobre... Nossa, ele faz 1000 tutoriais de como mexer no Photoshop. Aí o cara tem lá, 10 mil seguidores no Instagram, 20 mil seguidores, 30 mil seguidores no Instagram de outros designers, dos seus concorrentes.
Isso, gente, não, eu não estou exagerando. Isso é muito comum na área. Advogado acontece a mesma coisa. Começa a produzir conteúdo na internet, começa a falar aquele juridiquês, aquela coisa bem engessada, né? Atrai outros advogados. Porque o público comum, o público-alvo dele, não entende o que ele fala. Isso é muito importante também. Então, às vezes as pessoas vão se conectar com você sobre outros repertórios, outras conversas. Então, às vezes, quantas vezes, né, às vezes eu vou fazer as reuniões de negócio, o assunto não é, às vezes, sei lá, deixa eu ver, sei lá, as métricas do Instagram, o algoritmo do Instagram, nossa, a paleta da Pantone, não é isso, gente, não é isso, sabe? Os meus clientes não querem falar sobre isso, né? Muitas vezes atrai muito mais um papo verdadeiro, né? Um papo verdadeiro sobre assuntos daquele universo, mas que seja assim um papo de verdade, do que você já chegar prospectando, né? De uma forma engessada, sabe? Só falando de dinheiro, às vezes, já indo, sabe? Tipo, não, gente, você vai fazendo relacionamento, vai falando, as pessoas vão se conectando. Quantas vezes eu já fechei negócio porque eu mostro aqui no Instagram, às vezes, a minha família, a minha rotina, e aí a pessoa vê se identifica com aquilo e me pede um orçamento. Várias vezes, né? Se eu tivesse feito um perfil lá, é 5 dicas pra você usar hashtag. As 5 dicas pra você encontrar o trend do Reels, né? Tipo, gente, essas coisas, às vezes, elas mais, assim, te afastam do seu público, né? Do que atrai. Então, esse se portar, saber conversar, né? Saber trocar ideias. Por isso que é tão importante a gente ter um bom repertório cultural. Não ficar somente na nossa área de atuação, né? Principalmente para quem empreende, né? Então, ir para outras áreas, né? De conhecimento. Você não precisa ser especialista em tudo, mas conhecer outras coisas, ser um verdadeiro pesquisador sobre diversas áreas, né? Principalmente aquelas áreas que fazem parte das dores do seu cliente, né? Do seu público-alvo, não do cliente, né? Do seu potencial cliente. Então, é isso importante também. Raciocínio lógico. Então, e aí, raciocínio lógico, gente, não é nossa, você é um excelente matemático, não é isso. Mas eu digo, entender causa e efeito, por exemplo. É uma coisa que a maioria dos brasileiros, infelizmente, não tem. As pessoas, elas não relacionam causa e efeito, né? Então, assim, você entender que sim, se você não fez tal coisa, se você não plantou, você não vai colher. Se você não estudou tal coisa, você não vai saber. Se você tomar a atitude A, você vai chegar no ponto A. Se você tomar a atitude B, você vai chegar no ponto B. Eu sei que isso às vezes pode parecer, nossa, que óbvio, mas, gente, as pessoas não têm isso, né? Quantas vezes eu já vi pessoas perguntando na minha caixinha, em outras caixinhas também, principalmente em outras, na minha não aparece tanto, mas eu vejo as pessoas falando assim, nunca divulguei nada do meu negócio na internet, mas assim, nunca deu certo. Nunca vendi nada também. É óbvio, você nunca divulgou. Você nunca trabalhou na internet, de fato. Ou às vezes a pessoa fez lá 3 posts no feed e fala que não deu certo, né? Eu fiz um site, mas o site não se vendeu sozinho. Gente, é óbvio, o site não se vende sozinho. Já peguei, inclusive, mentoria com pessoas que chegaram iludidas, achando que se elas fizessem um e-commerce, o e-commerce ia trabalhar sozinho. Que elas não precisariam se dedicar a ele, e assim, nas diversas áreas que envolvem um negócio de um e-commerce, um negócio de e-commerce. E isso, gente, não é uma coisa assim exagerada que eu tô falando. Isso, infelizmente, as pessoas elas acham que as coisas vão trabalhar sozinhas. Elas acham que tudo é num passo de um clique, e não é. A vida real não é assim. Então, ter essa questão da causa e efeito, esse raciocínio lógico das coisas, é algo que se você não tem ainda, você tem que começar a ter para ontem, tá? Isso é muito importante. Outra coisa também importante pra gente perder nos nossos medos, ter domínio básico da internet. É inadmissível um empreendedor nos dias de hoje não saiba mexer no básico da internet. Não saiba redigir um e-mail,
não saiba, né, fazer às vezes o básico do básico, as pessoas não sabem. Né? Às vezes de pessoas que trabalham às vezes na internet não sabem fazer uma apresentação no PowerPoint. Não sabe fazer uma conta básica no Excel. Se você manda um Excel para a pessoa não sabe abrir. A pessoa não sabe a diferença de um PDF para um Word. Então a gente precisa aprender a ter o domínio básico da internet. Das coisas básicas, né? Como mandar um arquivo no WhatsApp, né? Como baixar um negócio na internet, né? A gente tem que ter esse domínio básico. A gente tem que ter, assim, nos nossos tempos, quem não tiver isso, gente, vai ficar para trás, né? Vai ficar para trás. Então, tem que ter esse domínio básico. Esse domínio é básico, assim, mexer na internet, no básico, redigir um e-mail, saber a diferença de um PDF para um Word, saber abrir um Excel, saber fazer uma pesquisa básica no Google. Isso tudo a gente tem que saber. Assim, se você quer empreender e você vai falar assim, não, porque eu sou das antigas e não sei o que, eu tenho não sei quantos anos. Não, então nem inventa. Nem inventa, porque esse domínio básico precisa ter. E muita gente não tem. Então precisa ter, gente, precisa ter. Vai lá, vai na Udemy. A Udemy, por exemplo, é uma plataforma de cursos. Os cursos são todos R$29,90. Faz acho que uns 3 anos que tá R$29,90 os cursos da Udemy. Vai lá na Udemy, compra um cursinho lá, descobre lá como funciona a internet, dá umas fuçadas, pede às vezes para aquele seu primo que domina bem a internet, fala pra ele assim, quanto você cobra pra você me passar um sábado aqui me ensinando como mexer? Né? Tenho certeza, gente, que vocês vão encontrar pessoas dispostas a ensinar, mas tem que saber, tá? O domínio básico da internet tem que saber. Tá? Salvar senha, né? Ter as senhas salvas, isso tudo, gente, se organizar dentro de um computador, né? Tudo isso é importante, conectar um Wi-Fi, gente, e assim, eu tô falando, gente, parece básico, parece bobo, mas o que eu vejo de empreendedor que não sabe fazer isso gente, é muito comum mesmo, assim, muito comum. Outra coisa também importante também pra gente perder os nossos medos. Então, assim, não ter medo, né? Então, para não ter medo, você precisa não ter medo de pesquisar no Pai Google, no YouTube. Então, assim, muitas vezes, gente, nem tudo é curso comprado, gente. Vou falar pra vocês, nem tudo é curso comprado. Muitas vezes é tutorial de YouTube, é canal de YouTube, é tutorial, é vídeo informativo. É isso, gente, muitas vezes é isso, entendeu? Vocês vão lá e pesquisem mesmo. Não, se vocês passarem na página 2 do Google, não tem custo adicional. Então, assim, pesquisem, tá? Aproveitem, tem muita gente, tem muito conteúdo bom na internet, falta tempo, assim. E se vocês também perceberem que seria interessante investir num curso, não tenham medo, isso é um investimento. Conhecimento é sempre bom, né? Um dos primeiros investimentos que eu fiz na minha empresa, eu lembro que foi um curso do Muca Viana, nem sei se o Muca ainda é infoprodutor, mas ele fez um curso chamado Designer que Empreende. E eu lembro que foi um investimento para mim na época, né? Bem significativo, né? Me tirou boa parte dos meus rendimentos na época, mas foi maravilhoso, assim, eu descobri várias coisas, assim, como mandar uma boa proposta comercial, como me posicionar como designer. Então, até a questão da ergonomia, do escritório, né? Como você se apresentar, como você fechar um negócio, como você dar prosseguimento num briefing. Eu lembro que na época foi um investimento que eu fiz, né? E, assim, até hoje eu utilizo aquelas ferramentas. Até hoje, assim. Então, também não tenham medo de investir naquilo que vocês sabem que vocês vão fazer, né? Falei disso também na live passada, não sair comprando curso sem colocar nada em prática, né? Só gastando dinheiro, só colocando um monte de ideia desconexa na cabeça. Então, estudem, né, com um objetivo, mas não tenham medo de pesquisar. O trabalho do empreendedor muitas vezes é pesquisar, gente. Eu, por exemplo, eu estudei processos gerenciais na faculdade. E muitas coisas de processos, claro, tem muito que eu aprendi na faculdade, né? Mas muitas coisas de processo eu tive que pesquisar tudo praticamente do zero. Esse ano mesmo eu implantei alguns processos novos na minha empresa, né? Ainda não finalizei, né? Acabei que quando eu descobri a gravidez, eu tive que desacelerar um pouquinho no primeiro trimestre, que eu não passo muito bem.
E aí tem coisa pendente ainda. Mas, enfim, precisei, por conta da tecnologia mesmo, né? Colocar minha empresa na nuvem, né? E eu tive que pesquisar muita coisa a respeito de gestão remota na nuvem, que a minha equipe é toda remota, 100% remota. Tive que pesquisar muita coisa mesmo. Olha aí a Sabrina falando que a mentoria dela foi um investimento para a vida pessoal também. Ai, que bom, Sabrina, fico muito feliz mesmo. Então, a Sabrina, gente, foi minha mentorada há 2 anos atrás. Então, assim, façam esses investimentos, né, de tempo, de dedicação mesmo, de estudo, porque muitas vezes o empreendedor padece por falta de conhecimento. É um curso que não fez, é uma aula que não assistiu, uma pesquisa que não fez, né? Então, sim, invistam, porque isso vai livrar a gente de muita cabeçada. Olha só a Inês. Sim, Inês, eu fiz consultoria com a Inês antes de casar, gente. Olha só, eu tava meio medrosa, né? Como que eu vou administrar a casa, né? E nessa época eu nem sabia que eu engravidaria tão rápido, né? Assim que eu me casasse. E aí eu falei, nossa, eu vou casar, né? Tem que cuidar da casa, do trabalho e tal. E eu fiz consultoria com a Inês. E várias coisas que ela me falou na consultoria eu carrego até hoje. E aí outro ponto também, a gente já tá chegando ao final da live, né? Outro ponto também pra gente superar os nossos medos e que às vezes a gente esquece, né? É trazer a nossa família pra dentro dos nossos projetos. Então, às vezes, principalmente as mulheres, né? Muitas vezes elas abraçam o empreendedorismo de uma forma meio solitária. Homens também, mas acho que mulheres acaba sendo um pouco mais comum. De uma forma meio solitária, né? Então, ela não coloca a família toda para fazer parte desse projeto. Então, às vezes, o homem também, a mulher às vezes não se interessa por esse assunto. Então, é importante que a gente coloque a nossa família inteira como parte desse projeto. E a gente não faça aquela coisa assim, nossa, ou a família ou a carreira, né? Ou a família ou o empreendimento, ou o trabalho ou o estudo. Não, gente. A família e a carreira e o empreendimento e o estudo, né? A gente vai interligar, né? Articular todas essas coisas. A gente não vai fazer, um não é excludente do outro, um não exclui o outro. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. É trazer a família para dentro desse projeto. Você fala assim, não, esse não é o meu projeto, esse é o projeto da nossa família. Né? Isso é muito importante. Por isso que muita gente tem medo. Porque a gente não tem quem partilhar. A gente parece que tá lutando sozinho. Ou então, às vezes, muitas mulheres, isso é uma coisa que eu já vi muito acontecer, né? E eu já participei de muitos grupos de mulheres empreendedoras e eu via isso muito comum. A mulher não começa o empreendimento para dar certo, né? Ela não começa o empreendimento pensando, nossa, eu vou me tornar uma boa empresária, né? Eu não digo nem uma grande empresária no sentido da fama, mas assim, que dê certo, que traga uma boa renda, que mude a história da minha família. Não. A pessoa começa assim, não, eu vou começar a empreender para ganhar um dinheirinho, para não precisar pedir pro meu marido batom, roupa, brinco. A pessoa já começa pensando pequeno, ou então já começa assim, sabe, um negocinho para eu não pedir, sabe, já começa, tipo, trazendo aquilo ali para uma visão muito limitada, né? Muita mulher faz isso, começa a empreender para não precisar depender. E eu entendo, gente, que o porquê que essas mulheres fazem isso, né? Eu entendo. É porque muitas vezes o homem nem, assim, fala que o dinheiro é dele. Existem muitos problemas familiares que eu acho que nem vem à tona tratar disso aqui, né? A gente sabe que existe isso. Mas, assim, a mulher, para ela começar a empreender, seria muito bom, né? A chance de ter sucesso vai ser muito maior se ela colocar isso como projeto da família. Uma vez eu atendi uma mulher que eu fiquei muito triste, inclusive, quando eu soube disso, né, na reunião, né, de planejamento. Ela falou pra mim assim, então, eu tô abrindo uma empresa X, né, era um negócio culinário, artesanal. Ela falou assim, tô abrindo essa empresa X, né, porque eu quero separar do meu marido. Eu não quero ficar mais com ele. Ela falou, eu tô abrindo isso aqui porque, assim, eu sei que uma hora ou outra ele vai me dar um pé na bunda. Tipo, falou desse jeito, né? Eu pensei, olha as motivações, né, que a pessoa começa.
E aí, no final de tudo, ela acabou desistindo do negócio. Foi um negócio que não foi pra frente. Depois, antes da gente terminar o projeto, ela já tava desistindo do negócio. Porque, assim, ali era uma coisa assim, meio que... Não era um projeto da família. Né? Não era um projeto da família. Ali era um projeto dela, pra meio que tirar algum medo dela, algum medo de fracasso dela, enfim. Então, é muito importante que a gente envolva as pessoas da nossa família. Então, também é na hora de você precisar de uma ajuda dentro de casa, né? Então, às vezes a mulher começa, às vezes, a trabalhar, né? A trabalhar profissionalmente no seu negócio, né? No seu empreendimento. Às vezes, ela vai precisar pedir, sei lá, naquele dia não vai dar tempo de fazer janta, vai ter que pedir um delivery. Às vezes, sei lá, ela precisa de uma ajuda extra com as crianças, porque ela tá precisando atender um cliente. E se o marido não estiver, né, isso também vale para os homens, né? Se o marido não estiver também envolvido nesse projeto, isso pode virar uma briga enorme familiar. Isso pode virar, inclusive, assim, motivo de separação, infelizmente, né? É muito comum. Então é importante a gente incluir toda a nossa família, para quem tem filhos mais velhos, então chegar para eles e falar, ó, essa aqui é a empresa da mamãe, mas vocês fazem parte disso. Vocês fazem parte disso. Eu quero que vocês me ajudem, que vocês colaborem, né? Tudo isso é muito importante, tá? Então, assim, muitas vezes os nossos medos vêm por falta de apoio familiar. E aqui, gente, familiar, eu não digo a parentada toda, né? Tipo, nossa, o apoio da tia-avó. Não, gente, é apoio daquela família nuclear, aquela família, né? Imediata, aquelas pessoas que moram com você, porque elas vão ser impactadas pelo seu empreendimento, não tem jeito. Conforme o negócio vai crescendo, a complexidade vai aumentando e todo mundo da casa acaba sendo envolvido, não tem jeito. São raros os negócios onde a família acaba não tendo uma interferência, e às vezes é uma interferência até boa, né? Eu acho bom, né? Eu vejo, às vezes, a minha filha, ela sabe que as quartas e as sextas a minha mãe vem aqui, né? Ficar com eles pra eu poder trabalhar mais focada. E eu acho muito bonitinho porque ela chega e fala, hoje a vovó vem e hoje a mamãe vai trabalhar, ela fala. Porque nos outros dias eu trabalho quando eles estão dormindo, né? E ela fala, mamãe vai trabalhar. Ela fala desse jeito, né? Então eu acho, e a minha filha tem 2 anos, né? Mas conforme vai aumentando a idade, né, você viu a Sabrina aqui falando que a filha dela de 4 anos fala que quer trabalhar na loja com a mamãe. Então, a criança vai se criando num ambiente de trabalho que era o comum na Idade Média, por exemplo. Que era comum nas sociedades mais antigas. Foi depois de toda a Revolução Industrial, dessa... como é que fala? Especialização do trabalho, que as pessoas começaram a ir para as fábricas, que aí a gente teve que separar a casa do ambiente de trabalho, né? Mas numa família tradicional, né, Inês? O trabalho ele acontecia ali no meio, junto com as crianças vão aprendendo seus ofícios, né? Vão aprendendo o seu ofício. Muitas vezes o filho, às vezes, aprendia o ofício do pai de tanto ver, né? Nosso Senhor foi assim, né? São José era carpinteiro, né? E Nosso Senhor também. Então, Nosso Senhor vivia rodeado ali do ofício do seu pai. Isso pra mim, claro, eu sei que existem diversas realidades diferentes, tá? Eu não tô falando aqui que, nossa, existe um modelo perfeito, não é isso. Mas isso pra mim é muito saudável, né? A gente não tem que ter medo disso. Nossa, eu tenho medo da minha filha me ver trabalhando, então eu não faço o trabalho de casa quando... Não, gente, assim, isso é bom. Isso é bom, né? Os nossos filhos vão ter boas lembranças dos pais trabalhando. Eu não quero que a minha filha tenha uma visão da mãe dondoca. Não quero. Não quero que ela me veja como uma dondoca. Como uma mulher aburguesada, como a gente falou na semana passada, né? Da questão do burguesismo, né? Nossa, eu não posso fazer tal coisa porque, nossa, eu sou formada pela faculdade tal, tenho MBA não sei aonde. Não, eu não quero que minha filha... Porque isso vai impregnar no imaginário dela. E eu quero que ela tenha um imaginário formado por pais laboriosos. Pais que estavam sempre trabalhando... E claro, e não um trabalho no automatismo do dia a dia, um trabalho no automático, um trabalho desenfreado, um trabalho que você não pensa, não.
Enquanto a gente trabalhava, a gente cantava. Enquanto a gente trabalhava, minha mãe ensinava. Enquanto a gente trabalhava, minha mãe cantava poesias. Então, contava poesias, né? Recitava poesias. Então, é essa a ideia, né? Enquanto a gente trabalha, a nossa atenção está voltada para eles. E eles vão aprendendo, né? Então, é isso que eu penso que, assim, é você incluir a sua família dentro do seu projeto. Isso vai fazer com que você perca esses medos, tá? E por último, pra gente encerrar a live de hoje, né? Eu queria falar pra vocês o seguinte. Muitas vezes a gente vai ter, mesmo sabendo de tudo isso, muitas vezes a gente vai ter que ir com medo mesmo. Tipo, vai ter que se jogar, entendeu? Às vezes a gente não vai perder todos os medos, gente. Não vai, porque a gente tem medo das coisas, gente. Às vezes a gente tem medo, entendeu? Tipo, o problema não é ter medo, né? O problema é ser paralisado por esse medo. Né? Esse que é o problema. Ter medo todo mundo tem, gente. Sim, eu tenho medo do parto, né? Eu lembro na minha filha, na minha primeira filha, eu tinha muito medo do parto. Agora foi diminuindo. Depois do José eu tô com menos medo. Mas da minha primeira filha a gente morria de medo do parto. Mas eu fui assim mesmo, entendeu? Né? Fui assim mesmo. Não, uma hora vai ter que nascer, né? Então, a gente vai ter que ir com medo, gente. Muita gente vai ter que ir com medo. A gente vai fazer vários exercícios pra gente ter menos medo. Mas a gente vai ter que ir com medo mesmo. E o que vai trazendo coragem pra gente é o processo. É o processo. É você ganhando confiança, né? E ganhando cada vez mais força. E ganhando cada vez mais domínio prático, que foi o que eu falei lá no começo. Isso vai trazendo pra gente mais confiança, né? Então, quantas a gente fala isso com pessoas que falam assim, nossa, no começo, né, do meu trabalho eu não conseguia falar em público. Mas depois, com repetição, né, fazendo isso todo dia, isso se tornou natural pra mim. Então, por exemplo, pra mim não é natural falar nos stories. Não é. Eu trabalho com internet, falo de Instagram há um tempo, eu não falo muito mais sobre esse assunto aqui, mas meu trabalho é todo sobre isso, né, redes sociais, enfim, né, tráfego pago, mas pra mim não é natural falar em frente às câmeras, mas a gente vai fazendo, vai ganhando confiança, vai vendo às vezes o que fica bom, o que não fica, né, acho que foi até a Thaís Schmidt que colocou aqui no começo aqui dos comentários, né, que os stories dela às vezes saem com erros de português. Mas ela faz todo dia, vários stories. Gente, o conteúdo dela é tão bom que ninguém nem percebe os erros de português, né? Ninguém nem percebe, porque ela tá lá todo dia, ela tá com várias ideias, a gente sabe que foi o corretor, a gente sabe que foi na correria. Ninguém lê o story da Thaís e fala assim, nossa, a Thaís não sabe português. Não, porque a gente sabe que aquilo ali são erros que a gente pode cometer, né? Então, esse processo vai nos encorajando. Só que se a gente nunca se joga no processo, a gente nunca ganha experiência em nada. É a mesma coisa, se você ficar pensando muito, você não tem filho. Se você ficar colocando tudo e se, nossa, mas e se? E se eu perder emprego? Ah, e se? E se vier uma pandemia de novo? E se, né? E se eu surtar? Ah, mas e se eu embarangar? Ah, e se não sei o quê? Gente, você não tem. Mas quando você tem um filho, você é jogado ali na boca do leão, né? Você é jogado ali na boca do leão, né? Você tem que dar conta. E você vai, né? Claro, patinando, errando, acertando, né? Dando um monte de cabeçada. Aí você começa a acertar. E aí, no meio do caminho, né? Você começa a ver que, assim, algumas coisas, né? Você vai acertando e aí você vai ganhando experiência, né? Você vai ganhando experiência. E quando a minha primeira filha nasceu, eu tinha várias inseguranças, tipo... Nossa, várias coisas, eu me senti super insegura e tal. Aí logo, né, eu fiquei grávida do meu segundo filho. Aí eu falei, nossa, poxa vida, né, será que eu vou dar conta de 2, né? Tipo, nossa, como vai ser, né? Aí, tá bom, né, ele nasceu, tive que me virar, né, algumas coisas não deram certo, outras deram. E aí fomos, né, e aí a gente vai. Agora eu tô grávida do terceiro, e aí assim vai, né? Então... A gente tem que aprender que às vezes é o processo que faz a gente ganhar força. E não assim, nossa, eu vou estar pronto para empreender. Descubra o momento certo para empreender. Porque isso às vezes não acontece, né? Não existe um momento certo, né? Um momento infalível, a hora exata. Existe a hora que você começa e o como você faz. Né? O como você faz.
Então é isso, gente, assim, não tenham medo desse processo, tá? Tenham o hábito de sempre avaliar o que vocês fizeram bem, sabe aquele exame de consciência? Façam isso também para a empresa de vocês, né? A gente tem um exame de consciência todos os dias à noite, aí vocês fazem também para a empresa de vocês, né? Viu que você errou, aí você traça um plano para acertar, né? Traça um plano para acertar. Aí você erra de novo, você traça um plano para acertar. Não, eu não me conformo com esse erro. Não me conformo. Por muito tempo, eu me sentia que a minha empresa tinha uma falha enorme de atendimento. Porque eu tenho um grande problema com o WhatsApp. Quem trabalha comigo, se alguém tiver aqui que trabalha diretamente comigo, sabe como que é. Eu demoro muito para responder o WhatsApp. E eu sabia que eu tinha uma falha enorme, assim. Eu perdia time, às vezes, com o WhatsApp. O que eu fiz? Eu fui lá e falei, não, eu vou colocar uma pessoa para atender. Falei, não, uma pessoa que seja boa em atendimento. Aí contratei uma pessoa boa em atendimento. Né? Porque eu no WhatsApp, tipo, quem fala comigo aqui no WhatsApp sabe como que é o negócio. Entendeu? Então, a gente tem que sempre assim, ó, não se contentar, sabe? Ó, tá ruim isso? Tá bom, eu vou melhorar, né? Tinha um problema lá com gestão na nuvem. Eu tenho muita gente trabalhando comigo e ficava tudo no meu HD externo. Daí tinha horas que eu não sabia mais em que versão que estava o arquivo. Falei, não, vou estudar processos para colocar minha empresa na nuvem. Assim, todo mundo tem acesso à versão correta. Então, assim, são pequenas coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia, né? No dia a dia. Então, não tenham medo de encarar esse processo e aprender durante esse... É aquilo que eu falei na última live, né? O caminho se faz ao caminhar. Tá bom? É isso, gente. Vou abrir aqui para dúvidas. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Deixa eu ver aqui os comentários, que eu não consegui ver todos, senão eu me disperso aqui, gente. Eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Deixa eu ver aqui. Lar da Cris. Boa noite, Ana. Comecei como influencer do lar. Tive um bloqueio e fiquei um tempo sem aparecer nos stories no Instagram. Como voltar? Voltar com a cara de pau, entendeu? Você vai perceber que você vai perder alguns seguidores. E aí você retoma, aí você vê se esse perfil voltou, né, com alguma restrição, né, em alguma lista negra do Instagram. Se voltou, o que eu te recomendo fazer? Vai lá, faz um post, faz uns stories lá no seu Instagram atual, né, se você perceber que tá com alguma lista negra, alguma coisa assim, que às vezes alguns perfis levam muitos bloqueios, não sei se foi o caso do seu, né. E aí eles voltam meio com algumas... O Instagram dá uma penalizada. Aí você cria um Instagram novo, chama o pessoal que realmente era engajado. Sabe aquelas pessoas que sempre gostaram de ouvir você, de ver você? Então, bota esse povo no novo Instagram, no novo perfil e começa do zero. Começa do zero. Por isso, gente, que é importante se ter, às vezes, uma lista... de espera, ou então algum mailing dos seus clientes, dos seus seguidores de alguma forma, tá? Quem tem alunos, geralmente, de cursos, tem esse mailing, né? Ou então ter o pixel, né? Nas suas páginas, no seu perfil. Mas se você não tem problema, tá? Volta, se você perceber que seus stories estão com alcance muito ruim, suas publicações também estão com engajamento muito ruim, começa do zero. Começa a gerar conteúdo, chama o pessoal, né, que tava antes e faz umas lives, chama convidado, né, começa a fazer esse trabalho novamente que vai engrenar, tá bom? Mas tem que começar. Aqui uma pessoa perguntou quanto custa a minha mentoria, alguma coisa assim. Gente, eu estou com a minha agenda de mentorias está fechada, gente. Infelizmente, eu não tô conseguindo... atender mentorias no momento. O que eu vou fazer no próximo mês, agora em agosto, eu vou reabrir o mini curso Como Empreender no Digital, tá? Foi um mini curso que eu dei em 2020. Eu vou abrir a turma agora em agosto, e aí o pessoal dessa segunda turma vai ter um Zoom comigo, tá? Estou pensando, não estou prometendo, estou pensando em setembro abrir uma mentoria coletiva, tá? Tenho recebido bastante pedido de orçamento aqui no meu direct de consultoria e mentoria, mas eu não estou com a agenda aberta, gente. Eu estou com muito trabalho para fazer. Infelizmente, eu não consigo dar mentorias individuais. É uma pena, eu adoraria, gente, mas assim, os meus horários são muito restritos de trabalho.
Então, eu não consigo. O que eu consigo fazer é, talvez em setembro, eu tô pensando em abrir uma mentoria coletiva. Então, vão ser 10 pessoas num Zoom, acompanhamento de 4 semanas. Tô pensando em fazer isso, tá? Mas, assim, mentoria individual agora eu não consigo. Infelizmente, eu não consigo. Eu adoraria, porque eu adorava dar mentorias, né? Quando eu era solteira, eu dava muitas mentorias, muitas consultorias, mas agora, infelizmente, eu não consigo, tá bom? Sim, Inês, a minha mentoria, ela ajuda com estratégia para novos negócios, viu? Ela ajuda. Já participei aí de vários negócios que começaram na mentoria, mas infelizmente a minha agenda tá fechada. Aqui é Dai Andra Morelato. Eu tenho conseguido muitos seguidores falar sobre as virtudes de educação dos filhos, mas sou engenheira também, que é a minha principal renda. Não sei o que fazer para monetizar isso. Então, você tem que saber nesse ponto aí de ver virtudes, educação. Se você é uma estudiosa sobre esse assunto, primeira coisa, tem que saber se você domina o assunto a ponto de resolver problemas, né? Então, assim, a gente pode, às vezes, relatar o que a gente tá fazendo com os nossos filhos, mas esse assunto é muito sério, tá, gente? Só entrem nisso, né? Só entrem nisso se vocês souberem de fato o que vocês estão ensinando. Não tentem monetizar tudo. Então, por exemplo, eu coloco meus filhos para dormir cedo, né? Mas eu jamais me consideraria uma consultora de sono. Eu posso relatar aqui como que é a rotina, como que é o ritual de sono, né? Isso é coisa da Aline, gente. Isso aí é soninho no ninho, hein? Não é comigo. Mas eu jamais, com a minha experiência, e não tô falando que é o seu caso, tá? Mas eu tô só explicando assim. O fato de você não saber como monetizar isso me gera a seguinte inquietação. Você entende totalmente da área para você saber quais são as dores dessas mães. Então, assim, o que você vai ensinar sobre virtudes e educação que vai poder ajudar outras famílias, tá? Então, você precisa, eu preciso saber de você. Você entende esse assunto a fundo a ponto de ensinar para outras pessoas? Ou você compartilha a sua experiência pessoal no Instagram? Isso é diferente, tá? Então, eu, por exemplo, às vezes eu compartilho, né? Ah, nossa, sei lá, tirei a chupeta do José Felipe, tirei a mamadeira da Maria Clara. Sei lá, posso falar sobre um ponto ou outro, mas ensinar algo é se você tiver domínio pleno daquele assunto, tá bom? Então, por exemplo, o fato de eu colocar meus filhos para dormir cedo não me faz uma consultora de sono. O fato dos meus filhos comerem bem não me faz uma nutricionista infantil, tá? Então, esses assuntos de educação, virtudes, assuntos relacionados à fé, eu só recomendo que vocês entrem nessas áreas se vocês de fato tiverem domínio pleno desses assuntos. E geralmente, quem tem domínio, a pessoa pode até ter dúvida se qual o nome do produto, qual formato eu faço, se é masterclass ou se é curso completo, mas a pessoa sabe o que ela vai ensinar. Porque aquilo ali vira assim, tipo, eu tenho que falar sobre isso. Entende? Então, tomem cuidado aí com esses assuntos. Experiência pessoal é diferente de conhecimento, tá, gente? Ah, beleza, ela respondeu aqui embaixo, né? Compartilho só as minhas experiências, né? Não tinha pensado nisso. Então, assim, você pode ser que no futuro, com a sua experiência, com anos de estudo, você consiga criar um produto. Né, você consiga monetizar isso, mas no momento, essa é uma experiência pessoal, e esses não são muito sérios, tá, gente? Então, assim, experiência pessoal é diferente de conhecimento, isso aí dá até assunto para uma outra live, posso até fazer depois uma live sobre isso. Isso é muito importante para quem quer ser especialista em algum assunto aqui no Instagram, tá? Então, só falem daquilo que vocês têm experiência de fato, tá? Isso é importante. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Então é isso. O pessoal que perguntou aqui da mentoria não está aberta, a minha agenda, infelizmente. Mas quem sabe eu faço alguma coisa em setembro, tá, gente? Eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui.
Então é isso, gente. Eu acho que a gente já tá finalizando, né? Quem gostou dessa live, compartilhe aí com seus seguidores, com seus amigos, né? Com as pessoas que vocês seguem. Compartilhe aí nos stories de vocês, né? Eu acredito que possa ajudar muita gente, não só quem tá com medo de empreender, mas quem tem outros medos em outras áreas da vida. E semana que vem eu vou tentar fazer uma outra live aqui. Vou colocar mais uma enquete. Eu gosto de fazer enquete porque eu sei que vocês vão gostar do tema, né? Não vou ficar falando aqui sobre temas que vocês não têm interesse, né? Então, semana que vem a gente volta, né? Eu vou tentar fazer nesse mesmo horário. Que bom, gente, que vocês gostaram da live. Fiquei muito feliz aqui com os feedbacks de vocês. Falando que aquela live foi boa, foi útil, né? E é isso, tá bom, pessoal? Muito obrigada, viu? Fiquem com Deus, até semana que vem. Depois eu vou abrir lá uma caixinha, que eu acho que a caixinha de ontem já expirou, né? E aí a gente pode, aí, se alguém ficar com alguma dúvida, assistir a gravação depois, pode me mandar lá na caixinha, que se eu conseguir responder, eu tento ser mais objetiva, tá bom? Um beijo pra vocês, boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau.